Pronto, começou a gravar. Bom, então boa noite a todos, quem está aqui agora na aula, quem vai assistir depois. Então eu vou só fazer um breve resumo do que a gente vinha vendo nas aulas. Então a gente começou meditando um pouquinho sobre a etimologia mesmo, né, de uma educação parental, e a gente viu que, em resumo, a educação é a gente guiar o ser humano para a perfeição dele, para a perfeição humana. E parental é relativo a pais e filhos, né? Pais e filhos são seres humanos. Então, a conclusão é de que a gente precisa, antes, entender o que é um ser humano para a gente saber como guiar ele para a sua perfeição, né? E como que os pais podem ser seres humanos melhores para guiarem os seus filhos nesse mesmo caminho. Então, a gente começou daí. E a gente viu algumas possíveis definições de ser humano, né? Uma clássica é a de que o ser humano é uma unidade de corpo, alma e espírito. E partindo dessa definição que a gente foi seguindo em como educar o ser humano a partir de cada uma dessas partes. Lembrando que essas são partes didaticamente divididas, porque como o ser humano é uma unidade, se a gente quiser mexer só no corpo, acaba que as outras partes vão acabar se misturando também. Uma se relaciona com a outra. Então, a gente começou pela educação do corpo. E o que faz parte do corpo do ser humano? A gente começou vendo os 5 sentidos externos, né, que são, a audição, o paladar, o tato, a visão, a audição, né, que são é o primeiro recurso que a gente tem para aprender informações da realidade. É o primeiro contato, é a partir dos sentidos externos. E a gente viu maneiras de educar esses sentidos externos, né, o que a gente oferece para eles e o que a gente evita, né, de apresentar para eles, ou para a gente, ou para os nossos filhos, para os nossos alunos, para ordenar eles para essa perfeição do ser humano, que é a felicidade, que é a contemplação da verdade. É o melhor que o ser humano pode ser. E em seguida a gente viu os 4 sentidos internos na aula passada, e como a gente educa eles. Então, só relembrando, o sentido comum, a imaginação, a faculdade estimativa e a memória sensitiva, tá bom? Então, nesse caminho dos sentidos, a gente viu como que o ser humano apreende a realidade externa num primeiro momento, e depois que ele guarda essa informação, que ele consegue reconhecer como passada, que ele consegue reproduzir de novo, que ele consegue inferir que se essa informação é útil ou se ela é prejudicial para mim, enfim, são várias coisas que ainda só na dimensão do corpo a gente já consegue fazer, tá bom? E como que a gente também educa isso para que o ser humano se ordene a essa perfeição dele, para que ele seja cada vez melhor. E hoje a gente vai seguir para mais uma parte do corpo, que são os apetites. Na verdade, é o apetite sensitivo que se divide em 2. Eu até tinha colocado lá no grupo, que a gente vai até entrar numa parte das emoções. No começo vai parecer um pouco teórico, mas eu pretendo trazer exemplos mais concretos, até nas próximas aulas, porque esse tema das emoções é bem rico para o nosso dia a dia. É uma coisa que a gente vive bastante. Então, como educar também vai ser cheio de recursos, né? Bom, então vamos lá. O apetite sensitivo, ele também é uma potência orgânica, ele também é do nosso corpo. E aqui estão as paixões e emoções humanas. E o apetite, eu estou falando sensitivo, porque existe também um apetite intelectivo, que é a vontade, e a gente vai ver um pouco mais para frente. O apetite sensitivo, então, ele é uma faculdade, uma potência também, orgânica, então ele é do corpo, pela qual buscamos o bem material. E aqui ele é diferente do apetite intelectivo justamente porque a vontade, ela busca o bem enquanto intelectual. Aqui o apetite sensitivo só consegue ver esse bem material. Então ele vai buscar o bem material enquanto esse bem é agradável aos sentidos. Então ele está no sensitivo, agradável aos sentidos. E aqui é até interessante,
para a gente lembrar da luta que existe entre esse bem material e esse bem e o outro bem que é o intelectual. O que a carne deseja é contrário ao que o espírito deseja. Então são bens realmente opostos. Ou a gente deseja um, ou a gente deseja outro. E daí que também vem a importância da gente entender o que é isso aqui, para a gente, com a nossa vontade, que a gente vai entender mais para frente, né, poder se encaminhar para esse bem maior, mais elevado, né? Então, em resumo, apetite sensitivo é isso, a definição dele. E ele é dividido em apetite concupiscível e apetite irascível. O apetite concupiscível é, então, essa potência sensitiva pela qual buscamos o bem material, que é fácil, que é deleitável. Ele é fácil da gente alcançar. Então, se eu estou com fome, eu vou ali, consigo pegar um chocolate, consigo pegar uma banana, consigo comer qualquer coisa, tomar um leite, a gente está falando do apetite concupiscível. Buscamos o bem material deleitável e fácil de se alcançar. E no apetite irascível, o que é ele, né? É a potência sensitiva também, pela qual buscamos o bem material que é árduo, então é difícil de se alcançar. Deixa eu aceitar aqui a pessoa que entrou. Ana. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. A gente começou agora há pouquinho. A gente está definindo o que faz parte do apetite sensitivo. Então, a gente falou que o apetite sensitivo ele é composto pelo concupiscível e pelo irascível. Então, com o concupiscível, a gente busca aquele bem material que é fácil da gente alcançar. Ah, tô com sede, vou ali tomar um copinho de água. Facinho, a gente consegue e saciou esse apetite. O apetite irascível já é aquela potência sensitiva, então é do corpo, pela qual a gente busca um bem material que já é mais difícil da gente alcançar. Então, alguma coisa que seja mais desafiadora, que pode ser mais difícil porque vai levar mais tempo, então vai demandar uma perseverança. Pode ser mais difícil porque exige várias etapas. Então, pode ser que eu falei agora de tomar um copo d'água, que é fácil, mas dependendo da circunstância, tomar um copo d'água pode ser difícil. A pessoa que está no deserto, por exemplo, ela não vai facilmente conseguir um copo de água. Outra Ana. Boa noite, Ana, tudo bem? Então, eu até falei do copo de água porque parecia um exemplo mais cotidiano, mas em situações diferenciadas, vamos dizer assim, é mais difícil de conseguir esse mesmo copo de água, então ele pode estar incluso para o irascível. É um bem material, é o mesmo bem material, mas como mudou a situação, ele entraria ali para o irascível, porque é mais difícil de se alcançar, tá bom? Então, apesar deles fazerem parte do sensitivo, eles são apetites diferentes, não são o mesmo. São sensitivos no sentido de que são bens materiais que a gente está buscando, tá bom? Que vão apetecer essa potência. Lembrando que é diferente do apetite intelectivo, que a gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar da dimensão da alma, né? Por aqui a gente ainda está no corpo. Que busca o bem enquanto intelectivo, enquanto uma dimensão imaterial, tá bom? Bom, lembrando também, que eu comentei aqui no começo, estava só a Carol, que o ser humano é uma unidade. Então, aí eu estou falando do corpo aqui, mas a alma e o espírito também vão influenciar nas potências do concupiscível e do irascível, tá bom? Então, eu estou falando de buscar um copo de água, mas para uma pessoa que já tem uma dimensão espiritual do que nós somos mesmo,
ela pode renunciar a esse apetite concupiscível de tomar água no momento que está com sede, ou de comer alguma coisa no momento que está com fome. Ela pode escolher fazer o contrário disso, por um bem maior, né? Por querer elevar o espírito, por exemplo. Então, essas dimensões, elas estão unidas. Mas vamos suspender esse nosso conhecimento para a gente conseguir entender didaticamente essa parte, tá bom? Bom, e onde que vão entrar, então, as paixões, as emoções que eu comentei, né? E que na prática elas influenciam mais, né, a gente. As emoções ou paixões, elas vão surgir de diferentes movimentos desses dois apetites aqui, tá bom? São movimentos. Então, quando a gente regula, educa, ordena as nossas emoções, a gente purifica também o nosso apetite sensitivo. Espera que meu celular ligou aqui alguma coisa do microfone. Bom, então quando a gente vai regular, vai ordenar as nossas emoções, a gente vai automaticamente purificar também o nosso apetite sensitivo como um todo. Então, esse vai ser o caminho de educação do apetite sensitivo como um todo, regulando os movimentos deles, que são as emoções. Só para a gente entender definições, a gente fala paixões dentro da teologia, especialmente, ou de uma psicologia dentro da teologia, as paixões são esses movimentos do apetite. Só que no cotidiano, por aí, ninguém entende muito bem quando a gente fala paixões humanas, né? Se a gente fala emoções, praticamente o todo das pessoas vai entender. Mas as emoções, elas seriam menos intensas do que as paixões já são mais intensas. Seriam os movimentos parecidos ali, mas diferenciam em intensidade. Aqui na aula eu vou falar emoções para ficar mais fácil de todo mundo entender, tá bom? Mas é essa a diferença entre as duas. Então, deixa eu colocar esse lembrete aqui embaixo. Então, as emoções. Eu vou colocar, então, como se fossem sinônimos, mas vocês já sabem o que diferencia a intensidade. Emoções, paixões são movimentos desses apetites do sensitivo. Então, para regular, ordenar, educar esse apetite, nós podemos ordenar nossas emoções. Então, é esse caminho que a gente vai seguir para ordenar o apetite, ordenar as nossas emoções. É importante também da gente entender que as emoções em si, elas não são moralmente boas ou más. Isso vai depender da orientação que a gente der. Então, existe algo no senso comum, e a gente pode até achar que a gente não acredita, mas quando a gente age pela emoção, se deixa levar e depois sente alguma coisa em seguida, a gente provavelmente sentiu uma. Vou buscar explicar por um exemplo. Se a gente se deixa levar pela emoção da ira, a gente ficou com raiva e agiu pelo impulso. Em seguida, a gente se arrependeu. Provavelmente a gente pensou, nossa, como a raiva é ruim, não quero mais sentir raiva. A gente tende a categorizar assim, a raiva é ruim. Nossa, como a alegria me faz me sentir bem, quero sempre estar alegre, como se a euforia fosse ordenada, como se a alegria sempre fosse boa, né? Então a gente tende a categorizar, a julgar, né, como bom ou ruim, a colocar em caixinhas. Só que em si elas não são boas nem más, né? Então é importante quando a gente está tranquilo, assim, sem nenhuma emoção muito aflorada, e colocando esses conceitos em ordem também, para que a gente consiga também colocar, de fato, as emoções em ordem, tá bom? Então, esse é um outro lembrete bem importante. As emoções em si não são moralmente boas nem más. Isso depende da ordenação, do direcionamento
Vamos a ela. Bom, de qualquer maneira, existe uma consequência natural, fisiológica que acompanha. Emoções, paixões, eu já falei que eu vou usar aqui meio que como sinônimo, mas existe, uma comoção, que é natural, que é fisiológica, que acompanha. Então, na ira, a gente tende a ficar com o sangue mais forte, né, mais direcionado para os nossos membros, eh, externos, vamos dizer assim, as mãos, os braços, as pernas, porque o hormônio que é liberado no nosso organismo leva a gente a fugir, a correr, né? Então, o sangue se direciona ali. A gente tende a ficar vermelho no rosto, as extremidades, isso que eu estava tentando lembrar a palavra, para as nossas extremidades. Então, a gente tende a ficar vermelho no rosto, né? Então, as emoções, elas são acompanhadas de alguma reação fisiológica. Isso, se a gente parar para observar um pouquinho, a gente consegue perceber em cada emoção o que está acontecendo no meu corpo. E esse é um exercício interessante de no dia a dia a gente fazer. Vou até colocar aqui, depois eu vou passar uns exercícios concretos em uma ficha mais para frente para vocês, mas eu já vou colocar até aqui exercícios, para a gente ir colocando como lembretes e depois eu vou colocar tudo numa ficha. Observar reações do corpo com as diferentes emoções no dia a dia. Então, ficou um pouco mais bravo, ficou eufórico, ficou triste, ficou com medo, observa como o seu corpo está reagindo. Como que mexeu, a sobrancelha ficou como, o rosto, a mão, ficou para baixo, levantou, enfim. Vai observando e logo vocês vão entender por que isso é importante. Talvez vocês já até tenham percebido ou estudado isso em algum lugar, né? Mas esse é um exercício interessante de observação da realidade no primeiro momento. Bom, enfim, eu estava falando que tem reações naturais. Mas de qualquer forma, essa comoção, né, essas reações naturais que acompanham a emoção, elas dependem de qual é a emoção, por isso até que eu passei esse exercício aqui para vocês observarem como que fica o corpo de vocês em cada emoção, né? Mas elas também dependem de um certo treinamento, de uma certa educação que muitos de nós já foi naturalmente fazendo, ou o pai ensinou, ou fez um curso, enfim, né? Ou fez na terapia com psicólogo, que faz com que a gente tenha mais habilidade para manejar essas reações, né. Então a gente até ouve caso de santos, por exemplo, São João Bosco, Santo Inácio de Loyola, que eram coléricos, né, que assim, o temperamento, o que era mais natural deles, era que o movimento da ira fosse mais intenso. Boa noite, Renata. Que o movimento da ira fosse mais intenso. Só que quem via de fora poderia pensar que eu acho que o Santo Inácio se parecia com o fleumático no sentido de tranquilidade mesmo. O São João Bosco eu não lembro, acho que ele parecia sanguíneo pela alegria ali com os meninos, né? Com os filhos espirituais dele. Mas no sentido da gente ver, claro que tem a ação da graça, tá bom? Não estou desconsiderando isso. Mas como a gente consegue manejar essas reações emocionais, lidar com elas de uma forma que a gente aparente até o oposto daquilo que são. Então, apesar de ser fisiológico, a gente consegue sim educar para a gente direcionar como a nossa razão, como a nossa vontade achar melhor, né? Como a gente quiser direcionar. Então, a gente pode extravasar e só seguir, ou a gente também pode ir educando, e isso é um processo que leva tempo. Não é só eu saber que existe e querer fazer que vai de fato acontecer perfeitamente, tá bom? Então, é esse processo, mas é possível, e isso é uma coisa muito boa da gente saber, muito bonita, né? E já dá uma luz aqui pra gente. Às vezes a gente não percebeu que poderia fazer isso, né? Lembrando que é um processo, tá bom? Agora vamos lá. Quais que são as emoções, as paixões? Esse é um ponto que fica um pouco confuso de eu passar para vocês. Por quê? Existem várias classificações. Então, dentro da escolástica, por exemplo, existem 11 paixões. 6 do concupiscível e 5 do irascível. Depois eu vou mandar uma tabelinha para vocês mostrando diferentes classificações. Existem as classificações como 4 paixões fundamentais, que Boécio fez e São João da Cruz também segue.
né? Na modernidade, tem várias classificações de emoções. O Paul Ekman é um dos maiores estudiosos, e várias linhas vão seguindo o Paul Ekman. A terapia dialético-comportamental, a DBT, também segue algo parecido com as emoções. E tem uma tabela que eu quero mandar para vocês também, baseada na DBT, que ela é muito, muito interessante, porque ela dá a definição, dá quais são as reações fisiológicas, né? Como você pode fazer a ação oposta de cada uma delas, né? Quando você quer mudar aquela emoção. Enfim, é bem interessante. Então, existem várias classificações, tá? Eu não trouxe aqui porque existem várias, mas depois eu vou colocar para vocês lá no grupo. Mas eu vou passar uma noção, tá bom? Eu não vou nem colocar para a gente não se confundir. Mas, ó, no concupiscível, eu vou comentando aqui com vocês. Existe amor, ódio, desejo, aversão, gozo ou tristeza. E no irascível, esperança, desespero, audácia, temor e ira. Provavelmente, ouvindo assim, essas 11 paixões que a escolástica classificou, a gente acha um pouco estranho, a gente não está vendo aí alegria, né? A gente não está vendo medo, enfim, muda um pouco essa nomenclatura e a gente já tem mais dificuldade de ver na nossa vida como funciona, por isso que eu achei melhor até nem escrever. Mas a lógica dessa classificação é o que a gente está considerando bem e o que a gente está considerando mal, se esse bem ou mal ele está próximo, se esse bem ou mal está futuro, se esse bem ou mal é árduo de se alcançar, tá bom? Então, dependendo de onde está esse bem ou mal, a gente tem uma emoção e não outra, tá bom? Mas depois eu passo certinho a classificação para vocês. E essa aula, ela é só uma das que a gente vai falar sobre as emoções, para quem foi entrando depois. Eu pretendo passar mais recursos nas outras aulas, porque é um tema bem interessante para a gente aplicar na nossa vida, e especialmente na das crianças, né, que tem as fases em que as emoções ficam afloradas, e é muito importante da gente ir dando recursos para as crianças saberem como lidar com isso. E a gente também lidar para as crianças verem como é alguém colocando esse recurso em prática, tá bom? Mas vamos continuar. Eu quero falar também da importância das paixões, ou das emoções. Eu mesma já estou confundindo. Então, a importância das emoções. A gente pode colocar uma importância em 3 níveis: na vida física, na vida intelectual e na vida moral. Então, na vida física. Bom, a gente consegue perceber na nossa realidade, até olhando para outras pessoas próximas, como as emoções influenciam no nosso corpo, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, quem nunca viu um caso, pode nem ser próximo da gente, num filme, numa notícia, né? De como a tristeza faz mal para o corpo. Uma pessoa deprimida, uma pessoa depressiva, né? Como que fica o corpo de uma pessoa assim? Né? E o tanto de estudos que não mostram a influência somática das emoções. A psicanálise, inclusive, surgiu dessa realidade, né? Então, os médicos olhavam que não tinha nada ali, mas tinha... A pessoa dizia, ó, eu estou paralisada, eu não consigo mexer isso daqui, meu corpo. O médico falava, mas não tem nada orgânico aí. Era uma influência emocional, tá bom? Aqui eu não estou falando bem ou mal da psicanálise, mas o que aconteceu, o caminho da psicanálise foi esse. Observou-se que no corpo não tinha uma causa orgânica para aquele mal físico, tá bom? Não tinha uma causa, era uma causa somática, era uma causa das emoções, era uma causa mais psicológica, tá bom? Então a gente vê na realidade, e hoje em dia, eu lembrei de outro exemplo, né? Quantos médicos não encaminham para psicólogos porque eles também não conseguem resolver só com remédio? Porque tem uma causa emocional ali, né? De alguma coisa que a pessoa não está sabendo lidar e que foi parar no corpo. Então, as emoções influenciam diretamente na vida física, tá? Tá aí um primeiro nível de importância. Na vida intelectual, a gente também consegue perceber como é mais fácil pensar,
raciocinar, até ter aqueles insights do dia a dia, né? Quando a gente tá num bom humor, por exemplo. Ou o oposto também. Quando a gente acorda e as coisas já começam a dar meio errado, colocou o despertador no modo soneca, aí atrasou para fazer não sei o que, não tomou o café da manhã direito, e as coisas já não vão se desenrolando tão bem, como é mais difícil de você elaborar um pensamento, ter uma fala mais organizada, né? E a linguagem, ela é um reflexo de como a gente pensa também, né? Então, do nosso raciocínio, do nosso intelecto, da nossa inteligência estar melhor desenvolvida, se quando as nossas emoções elas não estão tão desenvolvidas, a gente consegue perceber como barra, né? Então, tá aí uma outra importância das emoções, elas influenciam a vida intelectual. E na vida moral. Esse ponto aqui eu acho muito interessante, né? A bondade ou a maldade, o mérito ou o demérito dos nossos comportamentos, eles são maiores ou menores conforme a gente é movido mais ou menos pelos impulsos das nossas emoções ou pela escolha livre da nossa vontade. Então, onde que a gente consegue perceber isso com muita clareza? Quando a gente vai fazer um exame de consciência para confessar os nossos pecados, quando a gente de fato confessa eles, né? Isso é considerado nessa parte dos pecados. Existem 3 pontos que eu já comentei aqui com vocês, e para quem é católico, que se confessa com regularidade também já tem uma noção disso, que existem 3 pontos para a gente considerar a gravidade de um pecado. Essa é a matéria em si, é grave ou não. E a consciência e a vontade, a inteligência e a vontade, né? Que são 2 aspectos próprios do ser humano. A inteligência é se você sabe que aquilo é matéria grave de pecado ou não, enfim. Se você tem essa consciência e como que estava a sua vontade, se você de fato escolheu aquilo sabendo disso tudo. Se no meio disso as emoções estavam muito fortes, se você estava em crise, você nem conseguiu raciocinar. Isso diminui muito a gravidade, né? Inclusive, dentro do direito, essa noção também existe. Se a pessoa estava numa crise e cometeu um crime, ela não teve muita noção, isso muda a moralidade da coisa, né? Então, esse ponto é muito interessante, como as emoções influenciam, né? E se a gente aprende a lidar melhor com as emoções, a regular elas melhor, de uma maneira melhor, a gente também consegue ter essa vontade mais livre para escolher. Fica fica mais fácil de viver, né, sem o peso das emoções quando a gente se deixa levar por elas, né. Enfim, então esses são 3 pontos que mostram pra gente a importância da gente ordenar, da gente educar as nossas emoções, né. E lembrando para quem até entrou depois, ordenando as nossas emoções, a gente ordena o apetite sensitivo, que é o irascível e o concupiscível. Por quê? As emoções ou paixões, que são as emoções em maior intensidade, elas são movimentos desse apetite. Então, se a gente regula os movimentos, a gente vai regular esse apetite. Tá bom? Bom, sabendo então dessa importância física, intelectual e moral, vamos conhecer um pouquinho como que a gente pode educá-las, tá bom? Eh, Deixa eu ver onde que eu vou colocar aqui embaixo. Então, a gente vai começar vendo alguns recursos psicológicos para isso. E também é interessante a gente entender que para a gente educar as emoções, a gente precisa usar todos os nossos recursos psicológicos, isso da nossa parte. E tem também a ação da graça de Deus, que por enquanto a gente vai suspender para a gente entrar nela mais para frente, quando a gente for falar das outras partes do ser humano. Por enquanto, vamos focar no que da nossa parte, dessa parte do corpo, psicológica, a gente tem, tá bom? Então, vamos ver alguns princípios para a gente educar. Princípios para educar as emoções. Primeiro princípio: toda ideia tende a produzir o ato correspondente.
Esse é um primeiro princípio. Então, o que que isso quer dizer? Que ideia que é no sentido abrangente, tá bom? Então, coisas cognitivas que passam em nós, um pensamento, né, uma imaginação, uma imagem, uma cena, alguma coisa mental, né, tende a produzir uma ação nossa, um comportamento nosso correspondente a isso. Então, se eu penso toda hora em comer, provavelmente minha ação de comer, né, meu ato de comer vai ser mais frequente. Se eu fico toda hora pensando: "Nossa, queria muito ver aquele filme, aquele filme, aquele filme", provavelmente você fica alimentando, né, o seu imaginário, né, as suas ideias vão se enriquecendo com isso. A sua ação provavelmente vai ser de ver o filme no primeiro momento que você tiver, na primeira oportunidade, né. O que você colocar ali nas suas ideias, vai ser o que você fomentar, vai ser o que vai te motivar mais para a ação. Então, se nós cultivarmos ideias que estejam em conformidade com os comportamentos que a gente quer realizar, a gente vai estar educando, é um princípio, né, que tem uma ação prática. A gente vai estar educando a emoção. Tá dando para entender? Ideia e ato. A gente pode chamar de comportamento também, pensamento e comportamento, tá bom? Então a gente vai educar os comportamentos por meio das ideias. E quando eu estava estudando essa parte dentro da teologia, eu me lembrei do que eu aprendi na psicologia, né, eu sou psicóloga. E a minha área, existem várias abordagens dentro da psicologia, né, não sei se todo mundo conhece. E abordagens bem distantes, até de como se vê o ser humano, o que se considera do ser humano, né. E a abordagem com a qual eu mais me identificava era a cognitivo-comportamental, que inclusive nem tinha na minha faculdade. Então eu estudei bastante por fora, né. Tinha análise do comportamento, que aí foi o que mais se aproximou, mas eu gosto muito da terapia cognitivo comportamental e tem os aprimoramentos dela, né, a DBT que eu comentei agora há pouco com vocês, é um aprimoramento dela, né. E, enfim. E por que que eu falei disso? Porque essa noção de que, um pensamento leva a uma ação, um princípio da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, né. Esse cognitivo comportamental é justamente isso, cognitivo, do pensamento, comportamental, do comportamento. E a TCC é da década de 60. Esses princípios que eu estou falando para vocês, eles foram escritos por um padre em 1906, se eu não me engano, algo assim. E claro que isso, para ter sido escrito em 1900 e bolinha, já foi observado muito antes na vida prática, né. Os padres, eles têm uma experiência muito rica disso pelo contato muito frequente com as pessoas, né. Então a confissão, né, o que as pessoas falam, o que que eles observam, né, direção espiritual que se dá, né, se é padre, lida com provavelmente lidava na época, né, com seminarista, então pessoas que estão se preparando para o sacerdócio, lida muito com pessoa, com essa realidade. Então eles observam essas coisas, né. E, enfim, então é uma coisa que o padre já tinha observado lá há muitos anos. Isso de 1900 nem é tão antigo assim, né, já devem ter coisas anteriores, mas é que esse padre ele conseguiu sintetizar bem, né, e explicar bem. Ele conseguiu explicar com clareza em poucas palavras, porque são só 3 princípios que eu vou trazer aqui para vocês. E, enfim, e por que que eu lembrei disso? Porque a TCC foi uma terapia bem inovadora quando ela surgiu na década de 60, diante de todas as outras abordagens psicológicas que existiam na época. E ainda assim, sendo inovadora, já se falava disso antes, padres já falavam disso antes, já viam isso como princípio, olha que interessante, né. Enfim, e aqui deixa eu colocar mais uma setinha. Então, educar os comportamentos a partir dos pensamentos. Então aqui um recurso prático vamos fomentar nas ideias, nos pensamentos, aquilo que a gente quer na prática fazer,
Então, quando a gente está tranquilo, a gente pode pensar sobre isso. Como eu quero que sejam os meus comportamentos? E vocês vão ver coisas que vocês querem fomentar, então, nas ideias, para gerar esses comportamentos com mais facilidade. E assim a gente vai educando as emoções. Vamos ver mais um segundo princípio aqui. Todo ato suscita o sentimento do qual é expressão normal. Ou seja, deixa eu aumentar para vocês que eu não sei como que tá aparecendo aí, que eu abro essa guia. Para mim, eu não vejo o vídeo. E acho que dá para vocês enxergarem. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. Então, todo ato suscita o sentimento do qual é expressão normal. Ou seja, todo comportamento vai levar a uma emoção correspondente. Vocês já ouviram aquela expressão? Comporte-se, haja como se você já tivesse uma determinada emoção, né? Faz expressão facial, da alegria, né, como se você estivesse alegre, que isso provavelmente vai te levar a estar mais alegre. Isso é uma coisa que é um outro princípio que esse padre trouxe. E através desse princípio, a gente pode, educar então as nossas emoções por meio dos atos. Então eu vou mudar a minha ação, o meu comportamento, para então eu mudar a minha emoção. Então aqui como que a gente vai educar? Educar as emoções por meio dos atos. Até colocar aqui. Comporte-se como se já tivesse aquela emoção. Aí o exemplo. Sorrir para fomentar a alegria. Eu estava até procurando os estudos, depois eu posso mandar para vocês. A gente pode observar isso na nossa vida, mas existem estudos que mostram estudos neurológicos mesmo, de como a gente mudar a nossa expressão facial, ou mesmo alguns gestos do nosso corpo, o caminho neural, ele tem um termo, ele é de mão dupla. Então, não só a nossa emoção ela sai, né? Ela se expressa. Mas o que a gente vai fazer com o nosso corpo vai dar um retorno, né, neurológico, e a gente realmente consegue mudar essa emoção através desse retorno que a gente dá. Então eu posso estar bravo, mas se eu me forçar a sorrir, quando a gente está bravo, a gente tende a ficar mais duro, né? Se a gente tentar amolecer os nossos membros, né? Mais as nossas extremidades, né? Tentar dar um sorriso leve, né? Geralmente a testa também fica bem franzida. Tentar relaxar essa parte, né? O nosso organismo, né, o nosso cérebro vai observar, vai captar essas informações, não, pera, parece que tá ficando diferente isso aí. Aí ele vai mandar outros sinais para o nosso corpo inteiro entender, então fica alegre agora, eu acho que a situação agora é de alegria, né? Então, existe realmente esse feedback. Tem um termo dentro da neurociências que eu não estou me lembrando agora, mas eu vou procurar os estudos e eu mando para vocês. Mas é mais ou menos essa a lógica. O organismo reconhece o que a gente está fazendo ali com o nosso corpo e vai mandando sinais para a gente mudar o estado emocional, tá bom? Então, isso é um fato. E que antes desses estudos mostrarem isso, a gente podia observar na nossa realidade, esse padre já colocou como um princípio. E essa é uma maneira da gente educar as nossas emoções. Opa. Vamos colocar mais um princípio aqui. O terceiro princípio. Terceiro e último que eu vou passar para vocês hoje. A paixão aumenta as forças psicológicas do homem até elevá-las a maior intensidade.
e utiliza para conseguir o que pretende. Então, ó, a paixão aumenta as forças psicológicas do homem, até elevá-las à sua maior intensidade e utiliza-as para conseguir o que pretende. Então, o que isso quer dizer? Que a emoção ela é um facilitador para o que é correspondente daquela emoção. Então, um exemplo bem interessante, se a gente quer se concentrar, ter foco em alguma coisa, isso é uma atitude do irascível, né? É uma atitude que precisa de muita força. Então, se a gente fizer cara de bravo, se a gente mudar o nosso corpo para expressar essa ira, provavelmente a gente vai ter mais facilidade de se concentrar. Esse é um exemplo. Se a gente. Deixa eu pensar em outra coisa. Ou um outro exemplo. Se você tá muito bravo, mas aquele não é um bom contexto para você estar bravo. A tristeza, se você fizer movimentos de tristeza, provavelmente a sua ira também vai se acalmar. Ou movimentos de relaxamento também, né? É que eu tô pensando no sentido do que a emoção pode fomentar, né? Também vai acalmar o seu corpo. Então, é interessante da gente entender qual a função das emoções, e por isso que eu também quero mandar a tabelinha para vocês, descrevendo as emoções, né, e como que é a reação no corpo, para a gente entender como usar as emoções a nosso favor, né, que é isso aqui, para conseguir o que a gente pretende, né, porque a emoção, ela é uma força que pode ser usada para o bem, tá bom? Então, ela dá mais força para as ideias, para as ações, então, é um meio da gente educar, educar ideias e atos por meio das emoções. Então, a gente vai educar. Então, não, pera. Por meio das emoções, podemos facilitar ideias. Vou colocar pensamentos e comportamentos, que eu acho que são termos que a gente entende melhor. Então, aqui são 3 princípios psicológicos que têm a ver com a TCC, como eu comentei, mas não são diretamente dela, para a gente educar as emoções. Deixa eu colocar o exemplo aqui. Comportar-se com ira para ter mais atenção. A ira é um não é facilitador o melhor termo, mas vou deixar nesse sentido. É como se fosse um catalisador. Na química tem aquela substância que não interfere na reação, mas ela só deixa a reação acontecer mais rápido, né? Então é como se fosse um catalisador. Deixa assim que nem todo mundo sabe o que é um catalisador. Gente, olha, até subiu aqui o mapa. Ó, então a nossa aula foi isso aqui hoje. A gente viu mais uma dimensão do nosso corpo, que é o apetite sensitivo, que se divide em 2. Uma diferença simples entre paixões e emoções, mas que a gente está resumindo aqui usando como emoções. Que as emoções, então, são movimentos do apetite sensitivo e que a gente vai educar ele por meio da educação das emoções. É assim que a gente vai educar ele. A gente viu a importância das emoções para a vida física, intelectual e moral. E a gente vê alguns princípios psicológicos para a gente poder educar essas emoções. E desses princípios, né, teóricos psicológicos, a gente consegue extrair algumas possibilidades práticas, alguns planos de ação mínimos, né? Então, que a gente pode educar os nossos comportamentos a partir dos pensamentos, que a gente pode educar as emoções por meio de atos, e que por meio das emoções também a gente pode facilitar pensamentos e comportamentos, tá bom?
Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Isso daqui foi o que eu preparei para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido guardar um resuminho na memória, mas eu vou mandar esse mapa para vocês. E eu pretendo também enviar uma ficha ao longo da semana que coloque isso daqui, que coloque isso daqui em prática. Eu passei também um exercício para vocês observarem, né, as reações do corpo, as diferentes emoções no dia a dia. Mas eu vou passar uma ficha que vai colocar isso com outros exercícios, tá bom? Só vou parar de gravar para não ficar tão grande. Mas a gente continua aqui com dúvidas.